Gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um caso pra vocês. O caso do vídeo de hoje é o caso do Gil Rugai. E antes de começar o vídeo, eu quero que você já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificação, deixa o seu comentário aqui que é muito importante pra mim e deixa o like também. Hoje eu vou contar pra vocês o caso do Gil Rugai. Muita gente já ouviu falar nesse nome, mas nem todo mundo sabe o contexto e exatamente o que aconteceu. E hoje eu vou trazer para vocês a história mais detalhada para vocês conhecerem o caso. Então, bora começar o vídeo de hoje. Gil Rugai nasceu em São Paulo em uma família de classe média alta, com acesso a boas oportunidades educacionais e culturais. Desde os primeiros anos de vida, sua trajetória foi marcada por um ambiente familiar instável. Quando ele tinha cerca de 4 anos, seus pais se separaram e ele passou a viver com a mãe, Maristela Rodrigues Grego, e o irmão mais novo, Leonardo. O pai, Luiz Carlos Rugai, era um empresário do ramo publicitário e dono da produtora Referência Filmes, e ele mantinha contato quinzenal com os filhos após a separação. Esse arranjo moldou os primeiros anos da infância de Gil, uma rotina dividida entre a casa da mãe, onde ele vivia de forma mais estável, e as visitas esporádicas à casa do pai. Durante a infância, Gil foi descrito como uma criança introspectiva, silenciosa e observadora. Ele cresceu em um ambiente que valorizava o estudo e o trabalho, mas também carregava o peso do distanciamento emocional entre os pais. Apesar disso, existiram momentos de alegria e conexão, especialmente nas visitas ao pai, que incluíam passeios de barco e outras atividades que quebravam a rigidez da rotina que eles tinham. Esses momentos, embora pontuais, foram importantes para a construção de lembranças afetivas em meio a um clima tenso que permeava aquela estrutura familiar. Aos 12 anos, a influência da sua avó materna Odete começou a manifestar mais fortemente na vida de Gil. Ela era uma mulher religiosa e incentivou o neto a participar das atividades da Igreja Católica. Com isso, ele passou a atuar como coroinha na paróquia São Geraldo das Perdizes e mais tarde também ajudou em eventos no Santuário de Fátima. A religiosidade, no entanto, não era uma característica do núcleo familiar. Nem a mãe nem o pai mantinham práticas religiosas ativas, e Luiz Carlos, especificamente, era crítico à Igreja Católica. Ainda assim, Gil desenvolveu um vínculo pessoal com a fé que se consolidaria ao longo da adolescência e o influenciaria na escola e em seus estudos. Aos 14 anos, ocorreu uma mudança significativa. Gil passou a morar com seu pai no bairro do Pacaembu, zona oeste de São Paulo. A mudança representou não apenas uma alteração de endereço, mas também de dinâmica familiar e de expectativas. Ele se distanciou da convivência cotidiana com a mãe e passou a conviver com o pai e a madrasta, Alessandra de Fátima Taurino, com quem inicialmente ele até manteve uma boa relação. Eles viajavam juntos, iam ao cinema e Gil parecia adaptar-se bem à nova configuração familiar. Contudo, com o passar do tempo, esse relacionamento com a madrasta esfriou e surgiram distâncias afetivas. A mudança de casa também significou o início de uma nova fase em que Gil passou a integrar ativamente o cotidiano da empresa do pai. Ele começou como office boy na Referência Filmes, um cargo inicial, mas logo ele passou a cuidar da parte administrativa e financeira da produtora do pai. O pai dele acreditava firmemente que o trabalho era essencial para a formação do caráter dos filhos, e seu lema era evitar que se tornassem mimados. Ele exigia pontualidade, responsabilidade e resultados. Gil, apesar de jovem, teve que se adaptar rapidamente ao ambiente corporativo, conciliando as tarefas do colégio com as novas obrigações profissionais. Nesse período, Gil consolidou ainda mais seu perfil introspectivo. Ele era descrito como tímido, reservado e com poucos amigos. Ele não era adepto de festas, baladas ou grupos sociais agitados. Ele preferia o silêncio de seus próprios projetos. Ele tinha gosto por atividades manuais e criativas, como a de construção de maquetes e objetos detalhados. Um de seus hobbies era montar réplicas de aviões, e esse interesse continuaria inclusive durante os anos posteriores, já na prisão. Ele também praticava mergulho, tiro e costura, hobbies pouco comuns para jovens de sua idade, mas que refletiam sua personalidade meticulosa e voltada ao detalhe. Na vida acadêmica, Gil demonstrava inteligência e dedicação. Aos 18 anos, ele foi aprovado no vestibular para o curso de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, que é
uma faculdade aqui pra gente que tem bastante dinheiro aqui em São Paulo. É uma faculdade de boy, né, a gente diria. No entanto, ele permaneceu apenas uma semana no curso. A decisão de abandonar o direito foi motivada por uma crescente inclinação religiosa, reforçada pela avó. Gil decidiu então ingressar na escola dominicana de teologia, onde cursou 3 anos. Nesse período, ele dividia seu tempo entre os estudos teológicos e o trabalho na produtora do pai, como exigido por Luiz Carlos. Gil também chegou a iniciar o curso de letras em uma universidade não especificada, com o objetivo de ampliar a sua formação intelectual, embora não se tenha algum registro público se ele concluiu ou não esse curso. A relação com o pai, apesar da convivência cotidiana e do trabalho em conjunto, era marcada por tensões. Luiz Carlos tinha um temperamento forte e exigente, e ele esperava que os filhos desempenhassem bem suas funções desde cedo. Para ele, responsabilidade e disciplina eram essenciais, e a cobrança por resultados era constante. Gil, por sua vez, era mais sensível, introspectivo e parecia sofrer bastante com essa pressão. Os dois tinham visões distintas sobre a vida. O pai era prático, direto, crítico da religiosidade, enquanto Gil buscava sentido nas ideias, na fé, nos livros e no silêncio. As discordâncias entre eles, embora comuns a muitas famílias, estavam presentes no dia a dia da relação. Mesmo com as obrigações da empresa e os estudos religiosos, Gil mantinha seus hábitos pessoais. Além de montar maquetes, gostava de se isolar para ler, escrever e refletir. Ele levava uma vida de celibato voluntário, ele não se relacionava romanticamente com frequência e não demonstrava interesse por relacionamentos ou interações sociais mais abertas. Seu mundo era construído em torno da fé, dos estudos, do trabalho e dos hobbies solitários. Então a rotina de Gil até os seus 20 anos era um equilíbrio delicado entre diferentes forças. A espiritualidade cultivada na infância pela avó, o pragmatismo e a exigência profissional do pai, a ausência física e emocional da mãe após a mudança para a casa do pai, a busca por uma identidade própria em meio a um ambiente de cobranças e conflitos e a introspecção que marcava suas escolhas e preferências. Ele não era um jovem comum, ele também não era um jovem rebelde, ele parecia estar sempre em busca de algo mais profundo, sabe? Então, essa era a complexidade que fazia o Gil uma figura difícil de enquadrar. Para quem conhecia superficialmente ele era apenas um jovem estudioso, introspectivo e religioso. Mas para quem convivia de perto com ele era alguém pressionado, cobrado, vivendo em constante esforço para atender às expectativas de um pai rígido, enquanto ele tentava preservar a sua própria sensibilidade. Antes de qualquer acontecimento e antes dele se tornar famoso no Brasil inteiro, Gil Rugai era essencialmente um jovem dividido entre duas forças: a exigência do mundo real e a busca por algo maior que ele mesmo. Essa dualidade marcaria profundamente tudo o que viria a seguir. No dia 28 de março de 2024, um domingo chuvoso e tranquilo aqui na zona oeste de São Paulo, a residência da rua Atibaia 383, bairro de Perdizes, pulsava com a rotina habitual da família Rugai. Essa casa ampla de 2 andares com fachada discreta em meio a um bairro residencial de classe média alta abrigava não só o lar de Luiz Carlos Rugai, publicitário de 40 anos, dono da produtora Referência Filmes, mas também servia como sede informal da empresa, com equipamentos de edição, computadores e arquivos espalhados pelos cômodos. Luiz Carlos, um homem alto, carismático e workaholic, passava o dia alternando entre reuniões por telefone sobre projetos de vídeos institucionais e momentos de lazer com a esposa Alessandra de Fátima Troitino. Ela era conhecida como Lelê, de 33 anos, uma mulher loira, extrovertida e dedicada à administração domésticas e aos negócios do marido. O casal, casado desde 1998, agora a gente está falando de 2004, tinha acabado de voltar de um almoço fora e planejava uma noite relaxada assistindo TV, com Alessandra preparando um lanche simples na cozinha, enquanto Luiz revisava contratos na sala de estar, iluminada por uma grande TV de tela plana e estantes cheias de fita VHS e DVDs de produções da Referência. A casa, avaliada em cerca de R$500 mil na época, contava com garagem para 2 carros, sala ampla com sofá de couro, cozinha integrada, quartos no andar superior e um quintal nos fundos onde o casal cultivava plantas ornamentais. Um oásis urbano para uma família que misturava sucesso profissional com extensões privadas. Gil, que estava com 20 anos, ele não morava mais
com o pai dele desde os 18 anos. Ele optou por morar em um apartamento próximo, no mesmo bairro, mas ele mantinha laços diários com a produtora, onde ele cuidava da contabilidade desde os 14 anos sob a supervisão do pai. Nos dias imediatamente anteriores àquele fatídico dia, o ar na Referência Filmes estava carregado de tensão, gente. O que aconteceu? Na sexta-feira, no dia 26 de março de 2004, Luiz Carlos confrontou Gil sobre algumas irregularidades financeiras que ele detectou nos livros contábeis da empresa. Um suposto desfalque de cerca de R$ 25 mil em repasses não autorizados para contas pessoais de Gil, incluindo saques em caixas eletrônicos e transferências para despesas não comprovadas. Testemunhas da empresa, como editores e produtores freelancers, relataram posteriormente que Luiz, furioso, chamou Gil ao escritório na casa e o acusou abertamente de desonestidade, ameaçando demiti-lo formalmente na segunda-feira e acionar a polícia para auditoria externa. "Você está acabando com tudo que eu construí", teria dito Luiz, segundo o depoimento de um funcionário que ouviu a briga pela porta entreaberta. Gil, descrito como pálido e reservado, defendeu-se, alegando erros de digitação nos relatórios, mas saiu da casa cabisbaixo, dirigindo o Fiat Marea Weekend prata da família, um carro comum na garagem, com placa finalizada em 7, usado para ele para entregas e idas à escola dominicana de teologia, onde ele cursava a teologia desde os 18 anos. Essa discussão não foi isolada. Nos meses prévios, Gil já havia sido demitido e recontratado 2 vezes por falhas semelhantes, com o pai insistindo em lições de responsabilidade para endurecê-lo, enquanto Lelê, que inicialmente era próxima de Gil, levando a cinemas, shoppings e viagens curtas para a praia, havia se distanciado, questionando gastos excessivos dele na empresa e alertando Luiz sobre os sinais de problema. Então eles eram um casal e mesmo que eles tivessem uma boa relação, né, ela como madrasta de Gil, ela alertava ele, e ela como esposa de Luiz alertava ele também sobre o que estava acontecendo, né? Porque o amor, ainda que ele exista e seja bem forte, não dá pra passar por cima de falhas de caráter, né? Porque o cara tá, tipo, roubando dinheiro do próprio pai. Por volta das 9h30 daquela noite de domingo, vizinhos da rua Atibaia, uma via arborizada e calma, com casas geminadas e poucos pedestres após anoitecer, relataram à polícia sons abafados de estampidos sequenciais como fogos de artifício misturado com gritos curtos, vindo da residência número 383. Uma moradora idosa, acordada pela TV, viu luzes acesas na sala e sombras se movendo atrás das cortinas semiabertas, mas achou ser apenas uma festa familiar. O vigia noturno da Associação de Moradores de Perdizes, um homem de 52 anos, em Honda de bicicleta com lanterna, passou pela rua às 21h35 e testemunhou uma cena crucial. Gil Rugai, vestido moletom escuro e tênis Nike Air Max preto, modelo tamanho 42, compatível com uma pegada, saindo apressado pelo portão lateral da casa, carregando uma mochila preta nas costas e acompanhado por uma silhueta indistinta, descrita como um homem magro, chapéu ou capuz de altura média, ambos correndo para um carro estacionado na calçada oposta. O vigia acenou, mas Gil não respondeu, acelerando em direção à Avenida Sumaré. Esse depoimento, colhido na manhã seguinte, seria o primeiro elo na cadeia de suspeitas, corroborado por outro vizinho que viu Maré Prata circulando devagar pela quadra às 9h45 da noite com faróis baixos. Às 22h15 daquela noite, ele ligou para uma amiga próxima, a cabeleireira do salão que frequentava, em uma conversa de 3 minutos mais ou menos, registrada em uma quebra de sigilo telefônico posterior. Qual que foi a conversa? Ela dizia: "Tudo bem aqui, mas o Luiz está estressado com um trabalho novo." Às 23h10, o irmão de Lelê estava ligando para a casa de Lelê e ficou preocupado porque não atenderam um telefone fixo. Ele chamou a PM após tentativas frustradas de contato. Policiais militares chegaram às 23h30, arrumando a porta da frente, já danificada, e se depararam com um horror. Na sala de TV, Alessandra jazia de bruços no piso de taco, vestida com pijama rosa, alvejada por 5 tiros de calibre 38. 2 no tórax, um na coxa esquerda, um no braço direito e um raspão na nuca, com sangue formando poças de 2 metros quadrados ao redor. Luiz Carlos, a 5 metros dali, no corredor que levava à cozinha, estava de costas contra paredes, de shorts e camiseta, morto por 6 disparos. Um nas costas, atingindo a coluna, 2 no peito, um no ombro, um na mão, que é uma defesa instintiva, e o fatal na nuca, a queima-roupa com orifício de entrada de 1 centímetro e cheiro de pólvora ainda perceptível. A cena indicava execução. A TV estava ligada no SBT em volume baixo. Copos de suco pela metade estavam na mesa do centro, sanduíches mordidos, sinal de interrupção abrupta.
11 cartuchos deflagrados espalhados, sem arma no local e a porta interna da cozinha trancada por dentro. Ela estava apresentando marca de sola de tênis no madeirame com lascas de 15 centímetros de comprimento, como se arrombada por um chute forte. Nenhum sinal de luta prolongada, mas pegadas de sangue com tipo O positivo, compatível com Luiz, levavam do corpo de Alessandra até a sala, sugerindo uma sequência. Primeiro Lelê na cozinha, depois Luiz fugindo e sendo encurralado. A perícia do Instituto de Criminalística foi acionada à 00:15 de 29 de março, com a equipe de 12 técnicos trabalhando sobre luzes portáteis até o amanhecer. Luminol revelou traços de sangue limpos nas escadas, tentativa de limpeza, resíduos de pólvora em maçanetas e uma luva de látex esquecida no quintal. A casa não mostrava sinais de invasão externa clássica. As janelas estavam trancadas, as grades intactas, mas o arrombamento simulado da porta frontal levantou suspeitas imediatas. Enquanto isso, Gil, em seu apartamento a 1,5 km dali, foi localizado por rádio às 8 da manhã no dia 29, após ligações não atendidas. Ele atendeu calmo, dizendo: "Eu soube agora pelo rádio, estou em choque", mas sem choro ou histeria, conforme o depoimento de um PM. No local, peritos revistaram o quarto dele, na casa do pai, onde ainda guardava itens, e no assoalho sobre a cama encontraram o cartucho 38, número 12, com ranhuras idênticas às dos 12 no crime. O laudo balístico de 4 de abril confirmou compatibilidade 100% com a arma homicida, uma pistola Taurus 38, nunca localizada inicialmente. Na tarde de 29 de março, Gil prestou depoimento na Delegacia de Homicídios Oeste, mantendo versão coesa. Estava em casa, estudando teologia até às 22 e depois dormi. Soube do crime pela TV às 7 da manhã, mas as contradições surgiam. Seu celular pingou na torre próxima à rua Atibaia às 21h28 e câmeras de uma padaria na Sumaré gravaram Maré às 21h50 com uma silhueta ao volante parecida com a de Gil. Funcionários da Referência Filmes, em entrevistas coletivas em 30 de março, detalharam o desfalque: cheques assinados por Gil sem contrapartidas, extratos bancários mostrando 25 mil desviados em 6 meses para pagar dívidas pessoais, incluindo cursos, maquetes de avião que ele montava como hobby. Lelê, segundo o depoimento da amiga dela cabeleireira, havia confidenciado dias antes: "Gil está estranho, sempre pedindo dinheiro extra, e o Luiz vai botar ele pra fora." A polícia mapeou 48 horas de Gil. Saída do apartamento às 20h45, de acordo com uma testemunha vizinha, e retorno às 22h20 sem mochila, banho imediato relatado pelo porteiro. Análise de DNA inicial ligaram sangue na sola do tênis Nike de Gil ao tipo de Luiz, e resíduos de pólvora em suas mãos persistiram por 72 horas. Até 6 de abril, a investigação explodiu na mídia. "Filho seminarista mata por herança?" estampavam jornais como Folha e Estadão, com fotos de Gil interno no seminário contrastando com o sangue na casa. Ele se apresentou voluntariamente nesse dia, preso em flagrante por homicídio qualificado. E ele estava negando tudo. "Sou inocente, foi latrocínio." A promotoria, liderada por Roberto Tardelli, montou um dossiê com 200 depoimentos. A avó Odete defendeu Gil, dizendo que ele é um santo. A mãe Maristela calou-se e o irmão Léo cooperou. A pegada na porta compatível 98% com a sola do Nike de Gil, e o laudo de 21 de maio com essa informação. A arma foi encontrada, gente, no escritório da empresa Referência Filmes, enterrada em um vaso de planta. E ela foi encontrada no dia 25 de junho de 2005, no ano seguinte. Ela estava com digitais apagadas, mais ranhuras batendo nos cartuchos. O comportamento de Gil, frio no velório, sem lágrimas, falando de vontade de Deus, alimentou a narrativa de frieza. A imprensa nacional cobriu. O Linha Direta reencenou a noite fatal. Assim, os primeiros 10 dias transformaram a tragédia familiar em um escândalo nacional, pavimentando os 9 anos que viriam a passar até o júri, que foi somente em 2013. Após os primeiros dias de choque no bairro de Perdizes, a investigação da Polícia Civil de São Paulo, sob comando do delegado Luiz Eduardo de Aguiar Marturano, intensificou-se com equipes de peritos do Instituto de Criminalística, trabalhando 24 horas por dia, coletando mais de 200 itens de prova física, balística e testemunhal. A reconstrução minuciosa na noite de 28 de março de 2004 cruzou timelines celulares, câmeras de rua e finanças da Referência Filmes, focando Gil Grego Rugai como o principal suspeito. O turning point veio em 29 de março,
durante a busca no apartamento de Gil. Peritos encontraram um cartucho 38 deflagrado sobre o assoalho do quarto. A perícia balística, num laudo de 4 de abril, assinado pelo perito Ronaldo Mofim, concluiu: os estojos apresentam microscópicas ranhuras idênticas às dos 12 cartuchos da cena do crime, disparado pela mesma arma Taurus PT-38. Em entrevista ao Fantástico em 2004, o perito Mofim explicou: é compatibilidade absoluta, 100%. Não há dúvida técnica de que veio da mesma pistola. A pegada na porta arrombada, a marca de sola Nike Air Max tamanho 42 na madeira interna, foi analisada no laudo de 21 de maio. Compatibilidade de 98% com o tênis apreendido com Gil. Já no fronte financeiro, auditores judiciais destrincharam os livros da referência Filmes e o desfalque era de R$ 25.130 em 6 meses via 14 cheques falsificados. A assinatura de Luiz havia sido falsificada. Saques em ATM e transferências para contas de Gil. O promotor, mais tarde, Roberto Tardelli, em coletiva, em 6 de abril de 2004, anunciou inicialmente: temos prova cabal, cartucho, pegada, desfalque e testemunha ocular. Gil planejou eliminar o pai e a madrasta por motivo torpe: dinheiro e herança. Gil preso preventivamente depois na DH Oeste. Eu estava em casa estudando salmos até às 22 horas. Soube pela TV. Foi latrocínio, eu era devoto. Mas o seu álibi ruiu. A torre de celular pingou que ele estava na rua Atibaia às 21h28. O porteiro do prédio dele viu que ele tomou banho às 10h20. Ele chegou suado, sem mochila, pedindo toalha urgente. Então foi isso que o porteiro do prédio dele disse. As buscas no apartamento de Gil revelaram um coldre dessa arma e um certificado de tiro do Clube de São Paulo de 2003. 50 estojos treinados e nota fiscal de munição também estavam no apartamento de Gil. A sua avó Odete, em entrevista à Folha, em abril de 2004, disse: meu neto é um santo, coroinha desde os 14 anos, jamais faria isso. Já a mãe Maristela dizia: Gil sempre foi reservado, mas ele amava o pai. E o irmão de Gil disse: tínhamos brigas por dinheiro, mas nada que justificasse isso. Acharam resíduos de pólvora na mão de Gil por 72 horas depois do crime, que foi feito um teste de parafina que deu positivo. Câmera de padaria na rua Sumaré, às 21h50, mostrou uma areia com a silhueta do Gil ao volante. No júri de 2013, a promotoria citou a amiga da Alessandra, cabeleireira, dizendo que no dia 27/3 ela disse: Gil está estranho pedindo empréstimos, e Luiz descobriu os cheques falsos. A defesa rebateu essa informação na linha direta em 2005. O advogado Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, disse que a pegada era genérica, que o cartucho foi plantado e Gil era inocente até que se provasse o contrário. Essa teia de perícias, depoimentos crus e entrevistas reais pintou Gil como executor frio. O desfalque, o confronto e a execução para que ele tivesse a herança, a casa de R$500 mil mais R$1 milhão em bens. A silhueta do vigia que sugeriu um cúmplice não achado, e o caso virou um ícone forense, misturando fé, traição e ciência, pavimentando os 9 anos até o júri com vozes ecoando: eu vi ele sair, ele falsificou o cheques, é a mesma arma. Após a denúncia formal aceita em julho de 2004 pelo juiz da 2ª Vara do Júri de São Paulo, o caso Gil Grego Rugai entrou na fase de ação penal de competência do júri. Aqui tem o número do processo, que eu tentei achar bastante informação para vocês, e ele tinha 12 volumes de provas, 250 depoimentos, 15 laudos periciais e relatórios financeiros. A promotoria, liderada por Roberto Tardelli e Eduardo Dias Brandão, sustentava um homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e também estelionato continuado. A defesa tinha os advogados Antônio Carlos Cacai e o José Luiz de Oliveira Lima. Eles alegavam inocência absoluta, pedindo nulidades por provas plantadas e falta de testemunha ocular direta. As audiências preliminares, se arrastaram de 2005 a 2012, com 12 adiamentos pedidos pela defesa. Eles pediram adiamentos, eles disseram que um laudo de 2011 descartou a ligação direta com Gil, eles pediram uma reanálise balística, mas essa reanálise foi confirmada em 2012, e eles também pediram uma perícia no tênis da Nike, que a compatibilidade depois foi mantida em 98% de que o tênis era do Gil. Em coletiva ao G1 em 2012, Cacai declarou: não há DNA de Gil na cena. O
cartucho pode ter sido contaminado, a pegada é genérica de milhares de tênis. É latrocínio e não parricídio. Sendo que, gente, latrocínio a gente conhece muito bem, né? Que é o roubo seguido de morte. E se fosse isso, teriam provas ali na cena que demonstrasse. Isso aconteceu também no caso da Suzane. Lembra que eles perceberam que não era um latrocínio por conta de como a casa estava, né? A cena do crime. O julgamento finalmente ocorreu no Fórum da Barra Funda de 18 a 22 de fevereiro de 2013, presidido pelo juiz Adilson Palkowski Simoni, com 7 jurados, sendo 4 homens e 3 mulheres. A plateia estava lotada de familiares, imprensa e curiosos. Foram 5 dias intensos. O primeiro dia abriu com a acusação mostrando laudos, o cartucho sob a cama de Gil e os peritos dizendo sobre as ranhuras idênticas da probabilidade de erro de 1 em 1 trilhão. Também falaram sobre a pegada na porta, também a arma Taurus, que foi achada no vaso da referência Filmes, né? E ela tinha sido enterrada para ocupar digitais apagadas com lixa. O promotor Brandão falou por 2 horas. Ele citou o vigia. Ele disse que viu Gil com a mochila e um cúmplice às 9h35, confirmou no júri que era ele iluminado pela lanterna. A funcionária Ana Paula depôs, dizendo que ouviu Luiz gritar, dia 26/3, Gil, você falsificou 14 cheques, demissão, segunda, polícia. E o motivo seria a herança, de acordo com a acusação. A defesa rebateu ferozmente. Cacá exibiu fotos de Gil como coroinha, o álibi de estudo de teologia e a ausência de pólvora nas mãos. Eles disseram que o teste de parafina foi inconclusivo. A avó Odete também depôs. Ela chorou no banco das testemunhas, dizendo: meu menino é um santo desde os 12 anos. Ajudava no santuário de Fátima, jamais mataria. A mãe Maristela também disse que o Gil amava o pai, as brigas eram por trabalho e não morte, e o irmão Léo depôs também, dizendo: tínhamos desavenças financeiras, mas ele é inocente. Cacai, no Domingo Espetacular, em 2013, disse que a silhueta do vigia dizia que tinha um cúmplice real e que Gil foi vítima de armação. O DNA na arma estava negativo e que os cartuchos tinham sido plantados pela polícia. Gil, depois, no julgamento, calmamente por 40 minutos. Disse que estudava salmos até as 22 e soube pela TV. Ele disse que perdoava os assassinos do pai e da madrasta e disse que não julgava e que ele não matou. Então, resumidamente, os argumentos centrais da defesa durante o julgamento de Gil foram a alegação de inocência absoluta, com uma defesa baseada na tese de falta de prova concreta para ligar Gil diretamente ao crime, destacando a ausência de testemunho ocular que tenha presenciado o disparo ou a ação do homicídio. Eles também fizeram o questionamento da validade e integridade das provas físicas, especialmente a pegada encontrada na porta, considerada pela defesa como genérica, argumentando que modelos iguais de tênis Nike Air Max são usados por milhares de pessoas, tornando a associação imprecisa. Eles também questionaram o cartucho de calibre 38 encontrado no quarto de Gil, que poderia ter sido plantado ou contaminado pelas autoridades, reforçando a dúvida sobre a autenticidade do laudo balístico. Eles também questionaram a ausência de DNA de Gil nos vestígios de sangue recolhidos na cena do crime, apontando que ele não esteve no local ou não participou do homicídio. Eles falaram sobre o uso de álibi consistente com depoimentos e evidências de que Gil estava em seu apartamento estudando teologia na noite do crime, reforçado por testemunhas e registros de horários. A defesa enfatizou o perfil pessoal de Gil como jovem religioso, reservado e ativo na comunidade, e coroinha desde os 12 anos, reforçando a sua incompatibilidade com o perfil típico de um assassino frio e premeditado. Eles também apontaram suscetibilidade a um erro judicial e acusação de que havia manipulação ou plantação de provas para incriminá-lo, citando a possibilidade de participação de um cúmplice não identificado, a silhueta que o vigia teria visto na noite do crime. Houve apelo emocional com depoimentos da avó, como eu contei para vocês, da mãe e do irmão, que testemunharam a inocência do jovem, falando de sua índole pacífica e amorosa com a família. Eles pediram a contestação das análises balísticas e de perícia, pedindo novas perícias e apontando contradições técnicas em laudos que, na visão da defesa, não provavam com certeza a culpa de Gil. Houveram as teses alternativas da defesa que foram rejeitadas, que foi o descarte do latrocínio, né, e do tráfico, porque foi encontrado maconha no forro de uma das casas de Luiz e isso era para uso pessoal e não tráfico. O promotor disse, né, que a linha do tempo da acusação bate muito bem, que o Gil sai do apartamento dele às 20h46, o crime acontece às 21h30 e ele volta às 22h20 suado para sua casa e o porteiro dele viu. Esses pilares levaram os jurados a condenação em 22/2/2013. Palavras do promotor: vitória da justiça após 9 anos. Frieza de Gil prova psicopatia. A acusação viu o caso como uma execução premeditada por dinheiro e herança. Os jurados ouviram 40 testemunhas, viram reencenações
3D da casa e balística ao vivo. Após 14 horas de deliberação, 4 votos a 3 pela culpa, em 22 de 2 de 2013, veio a condenação de 33 anos e 9 meses de regime fechado, 18 anos e 9 meses pela morte do pai, por conta da consanguinidade que agrava, mais 15 anos pela madrasta. O juiz Simoni permitiu o recurso em liberdade. Ele disse que tinha provas robustas, mas a jurisprudência permitia. Gil saiu algemado, mas ele foi solto horas depois. Recursos explodiram. A defesa pelo UTJ, alegando contraditórios no júri e falta de provas, além de dúvida razoável. A acusação contrapelou por pena maior, de 60 anos pedidos, e em 5 de novembro de 2014, a 4ª Câmara Municipal, com o relator desembargador Almeida Toledo, manteve por unanimidade. Não há fagulha de dúvidas nas provas técnicas irrefutáveis. O mandado de prisão foi expedido e Gil se entregou no dia 6, indo para Tremembé. O STF, em 2020, rejeitou o habeas corpus de Cacai e transitou em julgado. O promotor Brandão disse ao G1 em 2014: vitória da justiça após 9 anos. Gil executor frio por 25 mil e herança. Cacai ao Fantástico disse: STF errou. Ele era inocente e foi preso por conta da mídia. Vamos ao STJ. A repercussão foi um tsunami midiático. Foram 10 anos de capa. No doc Investigação da Record em 2025, Gil fala: eu perdoo, mas sou inocente. Debates dividiram acusação via vitória forense versus privilégio. Classe média alta, religioso igual à impunidade? Se ele é classe média alta e religioso, só isso quer dizer que ele não é culpado? Pesquisas do Datafolha em 2013 disseram que 68 pessoas aprovaram a condenação. Feministas criticaram a pena leve em relação a Alessandra Madrasta, de 15 anos. Gil, em Tremembé, estudou biomedicina na Univap e ele foi aprovado em 2023. Ele abateu 600 dias da pena dele por leitura e trabalho sem faltas. Ele progrediu ao regime semiaberto em 16 de novembro de 2021, porque a juíza disse que ele tinha um comportamento ótimo e o teste de Rorschach foi positivo. O Ministério Público recorreu, dizendo que ele tinha uma personalidade criminosa. E ele foi para regime aberto em 14 de 8 de 2024, usando a tornozeleira eletrônica e tendo que fazer comparecimentos mensais. O MP recorreu, dizendo que era prematuro e um risco à sociedade. O velório das vítimas em 2024, com 500 pessoas gritando assassino, posts em 2024 dizendo liberdade para o filho assassino versus pena cumprida e reintegração, que é uma grande discussão. O caso Espelho Brasil, a fé versus o crime. Gil citava a Bíblia em audiências, a classe versus justiças, herança milionária, mídia como júri. O pós-prisão de Gil em Taubaté, ele estava na faculdade, com tornozeleira e muito silencioso. E também achei interessante revelar para vocês, né, que a Ilana Casoy, que é uma criminóloga, escritora e roteirista brasileira, que eu gosto muito dela porque ela é considerada a maior especialista em serial killers no Brasil, tendo uma carreira consolidada. Sobre o caso de Rugai, ela fala que ela tem uma opinião a favor da inocência dele, ou pelo menos da existência de uma dúvida relevante sobre a culpa plena. Ela questiona a robustez das provas que levaram à condenação, evidenciando que apesar da forte carga de perícias técnicas, existem lacunas no processo, especialmente a ausência de um testemunho ocular direto que confirma a autoria dos assassinatos. Ela destaca a complexidade dos perfis psicológicos e não vê Gil Rugai como um assassino típico, ressaltando a necessidade de cautela diante das provas circunstanciais e da interpretação das contradições presentes na investigação. Em seus comentários, ela indica que o caso possui nuances que dificultam conclusões unilaterais e que a justiça criminal deve sempre operar com o princípio da dúvida razoável, o que no caso dela alimenta uma posição de questionamento sobre a total responsabilidade de Gil nos crimes. Já os peritos da acusação e o delegado, reforçaram que todas as provas incriminam Gil e elas são 100% compatíveis com o cartucho, a pegada é 98% compatível e isso foi o que foi apresentado no júri. Gil Rugai chegou a processar o promotor Zagallo pela acusação no julgamento de 2013 por injúria e difamação, alegando que ele declarou publicamente falas excessivas e sensacionalistas. E ele disse que foram ofensivas e violaram sua honra durante e após o júri. O processo administrativo foi aberto pelo Ministério Público de São Paulo contra Zagallo em 2013, logo após a condenação de Gil a 33 anos, motivado por queixas da defesa de que o promotor extrapolou os limites éticos em entrevistas à imprensa. Zagallo deu entrevistas polêmicas, esse é o contexto do processo, que foi quando ele falou pro G1 e pra Folha. Gil tem dupla personalidade, seminarista de dia, parricida de noite. Ele não é esse anjinho que parece, a frieza prova psicopatia. A pena mostra que no Brasil vale cometer um crime, lamentando o recurso em liberdade, que foi quando ele
teve a oportunidade de ganhar liberdade, mas logo após ele foi preso. A defesa de Gil protocolou a representação no Conselho Nacional do Ministério Público e na Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, alegando abuso de autoridade, pré-julgamento e exposição midiática desnecessária, violando a Resolução 177 de 2017 do CNMP, que proíbe manifestações que frustrem o júri ou exponham partes. Zagallo rebateu, dizendo que a decisão foi justa e a prova foi irrefutável, e ele falava pela sociedade e não pela vingança. Ele acusou a defesa de vitimismo e a mídia de sensacionalismo reverso. O MP investigou internamente, o processo administrativo foi arquivado em 2014 por falta de provas de dolo ou excesso. O promotor defendeu a liberdade de expressão em atos públicos. O CNMP rejeitou o agravo de Gil e não houve condenação civil penal contra o promotor, mas o caso gerou um escândalo ético com críticas de juristas falando que promotores viram estrelas de TV. Gil usou o episódio para reformar a tese de julgamento midiático. Após a condenação em 22 de fevereiro de 2013, Gil Rugai cumpriu inicialmente a pena em regime fechado em Tremembé, conhecido como Presídio dos Famosos, e ele foi solto para recurso em liberdade logo após o júri, mas preso novamente em fevereiro de 2016, como eu falei para vocês, e a decisão foi confirmada sobre o STF sobre a execução em segunda instância. Ele ficou preso por 11 anos e 9 meses, dias no total, abatendo mais de 600 dias por trabalho e estudo, incluindo biomedicina na Univap, a Universidade de Taubaté. Ele progrediu a semiaberto em 16 de novembro de 2021, como eu contei para vocês, e depois ele foi para o regime aberto, autorizado em 14 de 8 de 2024 pela mesma juíza, com tornozeleira eletrônica e medidas cautelares, que é o comparecimento mensal em juízo e a proibição de contato com a família das vítimas. Gil agora tem 41 anos, vive em regime aberto há mais de um ano. Ele foi solto exatamente há 15 meses. Ele está morando em Taubaté, no Vale do Paraíba, próximo à Univap. O seu cotidiano inclui estudos, ele é matriculado em biomedicina, como eu falei para vocês. Ele foi aprovado em vestibulares internos na prisão. A defesa pediu e obteve autorização judicial em 2023 para frequência externa com tornozeleira. A tornozeleira eletrônica é mantida. Ele pediu para retirar em 14 de novembro de 2025, mas foi negado a pedido do Ministério Público, dizendo que ele apresenta risco à sociedade. Ele comparece mensalmente à Vara de Execuções Penais de São José dos Campos sem infrações disciplinares. Então é isso, gente. Acabou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deixem um like, deixem um comentário e assistam também os outros vídeos que tem aqui no canal, porque vocês sabem que eu tenho muitos vídeos por aqui, bastante completos. Se vocês gostaram do vídeo, então, novamente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação, deixa o comentário. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.